eu sei que eu sumi daqui por um tempo e reapareci assim do nada, justamente para contar para vocês o que tá acontecendo e para trazer, né, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração durante esses dias, esses longos dias de espera. Que eu e minha casa estamos gestando uma promessa e não tem sido uma gestação fácil. Não que gestar seja fácil, porque não é, independentemente de como seja, não é fácil. Mas existem algumas gestações mais difíceis, mais turbulentas do que outras, e eu estou passando por um desses processos, mas o Senhor é bom em todo o tempo. E mesmo diante dos momentos difíceis, na verdade eu costumo dizer que o Senhor se aproveita desses momentos difíceis para mostrar pra gente ainda mais a sua fidelidade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, que são tão imerecidos, sabe? Quando a gente vai olhar pra nossa natureza, a gente percebe o quanto que Ele é bom, porque nós não merecemos. E durante todo esse período, né, eu já estou com 8 meses, já estou quase parindo, glória a Deus. O Senhor tem me moldado, sabe, de dentro pra fora. Ele tem me ensinado, né, que esperar não é apenas algo que Ele imponha, mas é algo que a gente necessita. E a gente vai aprendendo durante o processo, mesmo sem perceber. E ao final do processo, a gente vai entendendo muita coisa. O quanto que a gente aprende enquanto a gente espera, sabe? O quanto que a gente entende que nós não temos o domínio de absolutamente nada e que o controle está nas mãos dele, mas ele sabe o que está fazendo. E mesmo quando a gente não está entendendo, o Senhor sabe o que está fazendo. Esse meu processo de espera atual é de um filho, né? Eu estou gestando, de fato. Já estou no 8º mês, então nem se preocupem se me notarem um pouco ofegante. Já estou realmente nessa fase um pouquinho inchada, né? Sem conseguir dormir direito, a coluna dói, fazendo xixi o tempo inteiro, né? Tudo incomoda, porque a gente já vai se sentindo realmente se preparando, né? O corpo tá ali se preparando para dar a luz. E não existe milagre mais incrível do que esse. Eu sou muito grata a Deus por tudo o que Ele tem feito, de verdade, do fundo do meu coração. Mas o tempo inteiro a gente tá gestando, né? O Senhor fez com que eu parasse para pensar nisso. Que muitas vezes a gente gesta sonhos, a gente gesta expectativas, a gente gesta promessas, a gente tá gestando propósitos sem que a gente perceba. E a gente não entende como é difícil, né, gestar, como dói, como demora, como as nossas expectativas, muitas vezes durante o processo, são frustradas. A gestação em si, né, o ato de engravidar, a gente sabe mais ou menos aí quanto tempo que vai durar. Os demais processos nas nossas vidas em que a gente tá gestando, nem sempre. Mas ainda assim, ainda a gestação mesmo em si, o ato de engravidar, né, de gestar um ser humano, traz pra gente algumas inconstâncias. Quando eu descobri que estava grávida, né, eu contei já em outro vídeo, foi uma surpresa, porque nós não estávamos planejando para agora, né, tínhamos outros planos para serem vividos aí esse ano e fomos surpreendidos com essa grata notícia. Ficamos muito felizes. Confesso que meu esposo ficou muito mais eufórico do que eu, assim, para mim foi realmente um impacto, assim, nossa, não acredito. Mas muito feliz mesmo, porque assim, o Senhor, Ele é um Deus que promete e cumpre promessas, né? Então eu lembrei que o Senhor me prometeu no processo de deserto ainda, que me daria, que aumentaria a minha herança. E Ele cumpriu assim, de maneira extraordinária, sabe? Mas eu não pensei, né, que seria um processo tão difícil. A minha gravidez anterior, né, quando eu tive a minha filha, foi uma gestação um tanto quanto conturbada também, mas muito mais no início, porque quando eu já descobri que estava grávida, né, já foi toda aquela situação de não saber que estava grávida, já estava tendo um princípio abortivo, a gente conseguiu sustentar, né, o Senhor sustentou, e foi difícil o processo inicial. Depois ficou uma gravidez um tanto quanto estável. Já essa gestação, eu não descobri com nenhum susto desse nível, né? Foi um susto só de descobrir assim, mas tava tudo bem, tava tudo normal. Não passei por nenhum processo de sangramento inicial, nem nada disso. Mas já no início da gestação, a gente percebeu, né? Junto com os exames, enfim, todo o acompanhamento médico que a gente fez de prontidão, que eu estava com uma hipertensão gestacional. E isso me trouxe alguns outros problemas, inclusive cardíacos. Então, começou a maratona de exames, de acompanhamento, né, médico, psicológico também, e uma restrição enorme, assim, sabe, de cuidados, né, que eu precisava ter. Porque me foi explicado
que essa hipertensão ela precisaria ser controlada já no início da gestação, né? Que de certa forma foi bom a gente ter descoberto já no início, porque ela sendo prolongada do meio para o final, é que os riscos aumentariam. Então, a gente precisou fazer aí muitos cuidados, né? Inserir remédio para que a pressão não aumentasse. Precisei fazer vários exames, né? Acompanhamento além da obstetra, com cardiologista, nutricionista, tudo que fosse me ajudar para controlar aí essa hipertensão. E assim, tiveram vezes de eu ser socorrida com a pressão alta de verdade, assim, além de 15, sabe? E passando muito mal. Então, não se sabe, assim, a origem disso, né? Eu não tinha problema hipertensivo antes, assim, eu sou uma pessoa muito emocional. E aí, tudo que acontece comigo realmente dá um descontrole, assim, quando eu tô com algum problema emocional. Mas a minha única emoção no momento era realmente tô grávida. E nada de fora, né, desse controle, graças a Deus. No entanto, a cada consulta é uma surpresa, né, a cada exame que eu fazia também, algumas surpresas. E foi me dando medo, sabe? Como qualquer ser humano, né, comum. Eu tive dias de chorar bastante, eu tive dias de dizer pra Deus, eu tô cansada. Eu tive dias de perguntar pra Deus, por que agora, Senhor? Por que assim, desse jeito? Né? Eu tive choques de realidade que a minha médica me deu em relação a esse diagnóstico. E eu fiz de tudo, sabe? Tudo que vocês possam imaginar, repouso absoluto, né? Precisei ficar em home office, né? No trabalho, fiquei em tempo integral. Algumas vezes é que eu fui pro escritório pra fazer alguma demanda, alguma diligência que fosse mais urgente. Enfim, dei realmente um certo descanso à minha mente, o máximo que eu pude, né, ao meu corpo também. E fui respeitando realmente, né, todo o processo, todas as recomendações médicas, tudo o que tem sido necessário fazer até então. Mas aí, o tratamento ele foi dando, sim, né, certos resultados. Tiveram exames muito bons, muito positivos, que descartaram várias situações, graças a Deus. E, assim, oração tem muito poder, acreditem no poder da oração. Orem, sabe? Peçam oração também, claro, mas orem também, sabe? É muito importante a sua oração, o Senhor quer ouvir você. Mas outros não tanto, né? Outros resultados não tanto. E eu sigo já nesse finalzinho, já nessa reta final, como eu disse, eu tô com 8 meses, já no mês que vem eu vou ter neném, se Deus quiser, também ainda com alguns picos, né, de hipertensão. Olha, eu acho que eu nunca fui tão mimada em toda a minha vida. Todo mundo tem respeitado muito esse processo, né? Toda a minha família, meu marido, enfim, só falta me colocar nos braços, minha filha, para que eu tente não me estressar. Meu trabalho em si já é bem estressante, eu lido com problemas, né? Problemas dos outros. Minha mente tá o tempo inteiro pensando como resolver, como solucionar isso, como fazer aquilo, como contestar isso, como fazer... Enfim. Mas, mesmo assim, eu dei uma reduzida significativa por conta dessa necessidade. E mesmo assim, né, eu tive picos de pressão. Pra vocês terem noção, na semana passada eu fui pra uma consulta de rotina com a minha médica, né, inclusive já pra gente poder falar sobre parto, que meu parto certamente será uma cesariana, né, por conta de todas essas complicações. E quando eu cheguei lá, que ela feriu minha pressão, eu não tava sentindo absolutamente sintoma nenhum. A minha pressão estava 15/10. Isso eu com 36 semanas em um dia. Então ela me mandou urgentemente pra emergência, para que eu pudesse fazer todos os exames, para que ela pudesse avaliar de fato como é que estava tudo, se eu iria precisar ficar internada até conseguir ter neném e controlar tudo aquilo ali, ou não. Então ela ficou super aflita, eu também fiquei aflita, acho que a minha pressão aumentou mais ainda nesse momento, e eu fui pra emergência. Chegando lá, de fato a minha pressão estava ainda nesse nível. Tomei medicação, né, descansei um pouco, fiquei lá em observação, eles fizeram todos os exames que vocês possam imaginar, fizeram ultrassom, tudo bem com o neném, glória a Deus, fizeram exame de sangue e graças a Deus deu tudo certo, eu recebi alta. Mas foram sustos como esses que vieram acontecendo durante todo esse período. Isso mexeu muito comigo, mexeu com o meu psicológico, mexeu com o meu físico, com o meu emocional e mexeu com o meu espiritual de maneira positiva, sabe? Apesar de eu confessar que às vezes a gente dá uma oscilada porque nós somos seres humanos, a gente sente. E a gente sente medo, a gente sente aflição, a gente sente angústia, né? Isso é normal, tá? Eu aprendi muito com o Senhor. Então, eu não tava me sentindo preparada, eu não tava me sentindo bem pra
gravar nada, eu não tava me sentindo 100% pra nada. Eu realmente fiquei comigo mesma, entre eu e Deus. Eu acho que foi um momento, e tem sido um momento muito pessoal, assim, de muito crescimento pessoal. A minha casa e Deus, sabe? De muito acolhimento, de muito aconchego, realmente, assim, de ver a minha família realmente se estruturando naquilo que o Senhor me prometeu, sabe? No meio do deserto, da aflição, do medo, eu olhar assim pro lado e ver que, poxa, o Senhor realmente restituiu tudo isso e eu posso sentir a sua presença, sabe? Aqui no meu lar, na minha vida, na minha casa. E foi muito importante, sabe? Pra mim. Eu, várias vezes, inclusive, meu esposo falava: você não vai gravar nada, você não vai falar nada, você não vai contar, né, do que tá acontecendo, do que o Senhor tem feito também nas nossas vidas, porque tem sido um milagre, né? Dia após dia, tudo isso tá se sustentando, essa gestação tá chegando até aqui. E eu falava: olha, eu tô orando muito, mas eu ainda não me sinto bem, né? Eu ainda não tô 100% pra isso, né? Enfim, pra contar nada. Às vezes eu não queria sair de casa, às vezes eu queria ficar deitada no meu canto, orando, falando com o Senhor, respeitando o meu momento, porque eu realmente despertei, né, alguns processos ansiosos por conta dessa situação, né? Eu já tenho ansiedade, já trato isso há anos, conforme eu já falei em outros vídeos, e esse processo todo desencadeou alguns momentos, assim, em que eu realmente me senti triste, eu me sentia aflita, eu me sentia ansiosa em relação a tudo o que eu tava vendo, vivendo, e eu, ao mesmo tempo que eu lembrava da promessa, eu dizia assim: tu me prometestes, e eu tenho certeza de que o Senhor vai cumprir, assim, muito mais do que o Senhor me prometeu, mas, nossa, por que eu tô vivendo tudo isso, né? Eu tô cansada, várias vezes eu disse isso pro Senhor: eu tô cansada de diagnósticos assim, eu tô cansada, Senhor, eu preciso ter a motivação, né, que eu estava tendo. E cada vez que eu conversava com o Senhor em relação a isso, Ele me dizia: o tempo de espera é necessário, né? Você está gestando uma promessa, você está gestando alguém, você está gestando um sonho que nasceu primeiro no meu coração. E eu vou finalizar, mas é necessário todo esse período. E tudo tem um tempo, né? Então é justamente nessa palavra que está aqui em Eclesiastes 3, que a gente vai fundamentar hoje, né, a palavra de hoje, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenham conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deva acrescentar e nada se lhe deva tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Então, a própria palavra, né, ela diz pra gente que há tempo para todas as coisas, né? Já começa dizendo: olha, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de tudo. Há tempo de a gente abraçar e há tempo de a gente se afastar do abraço, né? Há tempos mínimos, há tempos máximos. Para tudo existe um tempo. Deus, na sua soberania e no seu poder, ele poderia ter criado o mundo inteiro, apenas dito que haja tudo. E tudo ter sido criado, né? Mas houve tempo para que ele pudesse criar tudo, né? Então ele primeiro disse: haja luz, e a luz apareceu. Então Deus criou o dia, Deus criou a noite, Deus criou o céu. Depois, em outro dia, Deus criou a terra, Deus criou os animais. Deus foi criando as coisas. Ele poderia sim, né? E ele pode dizer: ó, até aqui, agora eu quero assim. Até Deus se utilizou do tempo para que fosse criando as coisas, para que fosse gestando as coisas. E nós somos ansiosos e vivemos numa sociedade cada vez mais imediatista, né? Eu tenho um sonho, eu acho que o sonho de toda mamãe gestante é ver o rostinho do seu filho, né? É ver nascer o seu filho, é conhecer de fato
mas existe um tempo para isso, né? Existe o tempo de formação aqui dentro, existe o tempo de crescimento, né? Agora existe o tempo de alimentação, né? De reforço aí dos pulmõezinhos, de tudo, para que realmente consiga nascer. E tudo isso é providência divina, sabe? Eu olho assim pra minha barriga às vezes e eu fico dizendo, Senhor, que milagre, sabe? Que milagre. Mas é tão difícil esperar, né? Ainda mais quando, durante a espera, a gente passa por outras tantas esperas, né? Já é difícil esperar e no meio da espera acontecem tantos vendavais, né? Tantos diagnósticos, como eu disse. Talvez no seu caso sejam tantas outras provas, tantos outros problemas, né? Que você possa estar pensando aí, você não tem nem noção do quanto que eu tô esperando e do quanto que essa espera tem me gerado mais esperas. Mas é importante que a gente entenda que no meio da espera, Ele também está. E que Ele faz as coisas todas a seu tempo. Então, é importante que a gente entenda isso, né? É importante que a gente viva isso, que a gente tenha paciência, que a gente veja a beleza que existe na espera também, sabe? Porque apesar da dor, apesar da angústia, apesar dos dias às vezes não serem como a gente gostaria que eles fossem, apesar da ansiedade e das aflições, o Senhor está cuidando de todas as coisas, né? Então lá atrás eu ouvi que, olha, ou a gente controla isso, ou então pode ter um problema mais sério. E graças a Deus, esse problema mais sério, até aqui, ele não chegou. Chegaram expectativas, chegaram medo, chegaram receios, assim, muito grandes de que esse problema sério ele pudesse acontecer ou está acontecendo naquele momento. Mas até então, ele não aconteceu e ele não acontecerá. Em nome de Jesus, eu creio. Então, já estou me preparando, né, para receber nas mãos mais um integrante, né, na família, mas já tá tudo preparado, já tá tudo que eu posso deixar sob meu controle, já está, mas eu não sei o dia de amanhã, né, eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso, eu sei que vai ser bom, eu sei que vai ser perfeito, eu sei que como Ele fizer vai ser incrível, eu sei que as suas promessas, elas se cumprirão, e disso eu não duvido, mas como será, eu não tenho como prever. No entanto, eu sei que eu estou dentro do tempo do Senhor e que Ele está me moldando em relação a isso. Então tenha certeza de que o processo de espera, apesar de ser muito dolorido, apesar de ser muito cansativo, sabe? Porque é mesmo, é muito cansativo, desafiador e às vezes a gente quer desistir, né? Jamais eu desistiria de um filho, de forma alguma. Mas às vezes eu queria só ficar na minha cama, sabe? Nem levantar, sabe? Assim, curtir, assim, o meu momento de dor, o meu momento de dores físicas e de dores emocionais também. Mas aí eu precisava reagir, né? Pela minha filha, pelo meu marido, por mim mesma. Porque o Espírito Santo de Deus me dizia, ei, eu tô aqui, né? Levante, né? Reaja, vai dar tudo certo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, às vezes a gente quer realmente se entregar ao problema, a gente quer desacreditar que as promessas do Senhor vão se cumprir, mas é muito importante que a gente perceba que gestar dói, mas existe um tempo, não é para sempre. Uma hora eu vou ter meu neném nos braços, né? Uma hora você vai ter a sua promessa nos braços. Então, não deixe de acreditar. Não desista. Levanta da cama aí, todas as vezes. Não tenha medo dos dias ruins, da notícia difícil, do que você ficou sabendo que te deixou triste, arrasado. Não tenha medo de nada disso. São os percalços do processo de gestação, né? São os diagnósticos. Mas o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele é o médico dos médicos. É Ele quem dita o momento do início e o momento do fim de todas as coisas. Ele é o dono do tempo e Ele pode fazer todas as coisas. Então, que a gente possa viver o processo, sabendo que somos humanos, que temos limitações, que vamos sentir, que vamos chorar, normal isso, tá? Natural isso, mas a gente só não pode se entregar, a gente precisa ter certeza de que existe um Deus em nosso favor. E sempre que a gente achar que tá muito difícil, que a gente não dá, a gente precisa procurar ajuda, né? Precisa procurar ajuda do Espírito Santo, precisa procurar ajuda também de profissionais que são instruídos muitas vezes por Deus, né? Para nos dar essa direção, para nos dar esse norte, para nos dar esse caminho, e é muito importante que a gente pense nisso. Eu tenho certeza absoluta de que tudo o que o Senhor faz é bom, independentemente de como seja. E eu tenho certeza de que nos próximos vídeos eu também contarei, né, de como essa vitória foi tão importante para nossa família, quando enfim eu puder apresentar para vocês, né, tudo o que o Senhor está fazendo de fato. E eu tiver nas mãos, né, a concretização desse sonho, dessa promessa que a gente tem sonhado há dias, que tem sido luta, que tem sido difícil, mas a gente tem orado, a gente tem buscado, a gente tem acreditado
que o Senhor vai continuar fazendo infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, porque Ele é esse Deus que ama surpreender. Então, não deixe de forma alguma que os diagnósticos ruins da vida, desse processo de espera todo, desanimem você. Creia que o Senhor está no controle de tudo, que há tempo para todas as coisas. E a gente vai gestando a promessa até que a gente tenha o propósito nas nossas mãos. Que Deus possa te abençoar. Eu peço que você continue orando por mim, pela minha família, que você possa entender esse momento de hiato tão necessário, né, em relação ao canal. Eu realmente precisei, né, desse tempo com Deus, eu precisei entender algumas coisas, eu precisei tratar, né, algumas coisas físicas, psicológicas também durante todo esse processo. Não tem sido fácil, realmente não tem sido fácil, mas o Senhor é bom. E a sua misericórdia é eterna, então é nisso que nós descansamos. Então, independentemente do que você esteja passando e como esteja a sua situação hoje, atualmente, do que quer que seja que esteja atropelando aí o teu coração de crer, né, nesse Deus, que esteja te impossibilitando de ver que você está gerando, né, que você está gestando, que já a tua promessa estará nas tuas mãos. Desliga tudo que está te impedindo de ver. Olha para o centro, olha para o alvo. E esse alvo chama-se Jesus. Ele vai finalizar toda a promessa que ele fez na minha e na sua vida. Eu creio assim. Tá? Que Deus te abençoe, que você tenha realmente certezas e mais certezas de que o Senhor é fiel nas nossas vidas. Um cheiro e até o próximo vídeo.